Bom, queridos aprovados na nossa primeira fase do 27º, e bem-vindos eventuais alunos de repescagem. Bem-vindos ao nosso encontro de prática civil. Hoje nós damos início a uma série de encontros. A gente vai conviver muito. A gente vai conviver muito no presencial. Pessoal do presencial, vocês virão para o jurídico de domingo a domingo. A programação para isso, domingo a domingo. Realmente, domingo a domingo, eu não estou brincando. E para o pessoal do online, a gente vai estar sempre aí na sua casa, ou no escritório, enfim, onde você estiver nos assistindo, né? E o que é legal do pessoal do online é que eles falam que a família conhece a gente também, né? Aí a gente se encontra no jantar dos aprovados, vem a mãe, o pai, a namorada, e fala, eu não sei o teu rosto, porque eu só escutava a tua voz lá em casa. Né? É assim que a gente ouve. Porque, na verdade, segunda fase é uma imersão. Não tem outra palavra para explicar o que vai ser a nossa segunda fase, a não ser imersão. Comparativamente, quando alguém quer desenvolver um idioma, por exemplo, inglês, acaba indo para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a chamada imersão. Vai para um país daquele idioma para que não tenha contato nenhum com a língua portuguesa e aprenda mais, né? Aqui na nossa segunda fase é uma imersão na advocacia civil. Desde hoje até o dia 20 de janeiro, porque sim, dia 20 de janeiro, para o pessoal de Curitiba, nós temos o nosso último encontro na porta da prova. De hoje até o 20 de janeiro, nós falaremos sobre advocacia civil. E o perfil das aulas é de acordo com o perfil da prova. O que a prova apresenta para nós? Nós temos, na segunda fase, que fazer uma peça processual, que vai valer 5 pontos. A peça processual, portanto, vai abordar processo civil e o direito material. O que é direito material? Seja bem-vinda. Direito material vai ser o quê? O Código Civil, Código do Consumidor, algumas leis especiais, como, por exemplo, lei de alimentos, lei de locações, enfim. A peça processual vai exigir da gente conhecimento em processo civil e no direito material. Aliada às peças que vale 5 pontos, vão vir 4 questões. E, na verdade, as 4 questões, cada uma com, no mínimo, 2 perguntas. Porque a questão 1 vai ter letra A e letra B. Pode, eventualmente, ter letra C. O edital prevê isso. É usual ter apenas letra A e letra B. Mas é possível que tenha a letra C também. Para a gente responder 4 questões, cada uma com, no mínimo, 2 perguntas. Então, vamos traduzir, gente? A prova de segunda fase é a elaboração de uma peça processual e de, no mínimo, 8 respostas subjetivas. Gente do céu, a prova é extensa, né? E o perfil das questões é, geralmente assim, de acordo com o próprio edital. A letra A da questão vai envolver o direito material. De novo, direito civil, direito do consumidor, lei de locações, na parte do direito material. E a letra B envolve, geralmente, o direito processual, aplicável àquele caso prático do direito material. Letra A, direito material, letra B, direito processual. Significa, gente, a prova inteira mistura processo e direito material. Estão entendendo? Na peça mistura e nas questões mistura. É assim que nós estudamos na segunda fase. Nossos encontros, eu com vocês. Eu trabalharei com vocês matérias que eu vou chegar aqui para você e vou dizer, hoje nós iremos ter um encontro sobre processo civil. E embora a aula seja chamada de processo civil, ela nunca será exclusivamente de processo civil. Por quê? Porque desde dentro de processo civil eu vou inserir o direito material, por causa do perfil da prova. Na prova a matéria não é isolada, não. Na prova a matéria é unida. Assim como na advocacia. É unido o direito material com o direito processual. Outras aulas eu irei aqui falar com vocês e vou dizer, hoje a nossa aula é nomeada de direito civil. Mas vocês vão ver que eu vou falar de processo civil o tempo todo. Porque, de novo, aliar os 2 conteúdos. Isso faz com que o perfil das aulas do jurídico seja um perfil inédito. Nenhum curso no Brasil faz esse tipo de aula. E a nossa aula é adaptada exatamente ao processo civil e ao direito material, porque é assim que a prova cobra. Não dá para a gente estudar isoladamente o direito processual, isoladamente o direito material e só na prova tentar juntar. Não dá. Durante as aulas, a gente vai fazer sempre essa união. Vocês vão perceber, em todos os nossos encontros, eu falarei sobre o processo civil e direito civil. Processo civil e direito civil. No meu caso, né?
Professora Claudinha vai falar sobre o Código do Consumidor e também sobre os mecanismos processuais. Professor Paulo Ribas, que vai também trabalhar com vocês processo civil, vai dar vários exemplos do direito material, consumidor, civil, nas aulas dele, família. A gente faz isso o tempo todo o tempo essa união. Realmente traduzindo a imersão no escritório da advocacia. Essa é a nossa ideia. E vocês vão ver, a segunda fase, ela é transformadora. Você vai ver quem você era hoje a partir do primeiro encontro e como você vai sair depois do dia 20 de janeiro. E o que é muito legal, eu vou falar isso para vocês, vocês vão sentir, na verdade, só lá por janeiro, lá pelo dia 21 de janeiro, vocês vão perceber que vocês não aprenderam apenas para passar na OAB. Vocês aprenderam para trabalhar nessa área. É de verdade. Nós temos uma prática, uma pós-graduação em prática da advocacia, e aí vão os alunos iniciantes na carreira que querem abrir o escritório, e aí quando você abre o escritório não dá para você dizer, olha, eu só fiz segunda fase de penal, não vou pegar nenhuma ação civil. Não dá, né? Eu fiz segunda fase de trabalho, não vou poder pegar nenhuma ação penal. Não dá, quando a gente abre o escritório a gente tem que aceitar tudo, né? Quando a gente vai procurar emprego, é ruim dizer que a gente só está habilitado para uma parte do direito, né? Então, isso acabou fazendo com que o jurídico criasse uma pós-graduação de prática na advocacia, que envolve que matérias? Prática civil, trabalhista, penal, previdenciária, grandes áreas de atuação. Aí, quando eu vou dar aula na pós-graduação de prática, quando um aluno faz alguma pergunta de civil, não sou eu que respondo. É o aluno que fez a segunda fase civil que responde. Isso dá uma alegria, gente, mas dá uma alegria imensa, maravilhosa. Quantas vezes já vi um aluno que está lá na pós, que fez segunda fase trabalhista, levanta a mão, faz uma pergunta. O aluno ali do lado dele, de civil, responde. É fantástico. É porque realmente a segunda fase civil capacita a gente para a advocacia. Para quem já me conhece lá das nossas aulas da primeira fase, as aulas da segunda fase são bem diferentes, porque elas são muito mais práticas do que a primeira fase. Justamente pelo perfil da advocacia civil, que é o perfil da prova da OAB, segunda fase. Então, realmente, eu gosto muito das aulas da segunda fase, porque eu realmente acho que a gente fica trabalhando e exercendo a advocacia o tempo todo que nós estaremos aqui juntos. Essa é a ideia. Inclusive, nesse raciocínio de adquirir uma prática civil, eu queria falar para vocês que o aluno aprovado em penal é nosso aluno. Ele é aprovado, já pegou a sua OAB e hoje começou o curso com a gente, nosso Juliano aqui, o nosso amigo ali, ó, e vai vir aqui fazer a segunda fase civil, porque ele quer também se capacitar na área civil. E o Juliano é só mais um exemplo, porque volta e meia isso acontece. Aluno aprovado numa área, vai depois fazer a segunda fase do jurídico em outra. Já sabe qual é o estilo da segunda fase, qual é o estilo das aulas, e vem aqui para aprender a advocacia. Né? Vai só ter que ter paciência com os critérios da OAB, FGV, só isso. Mas o resto, você vai gostar bastante das aulas. E, pessoal, com a matrícula, vocês recebem a apostila de civil. Tem muitos que chegaram agora, perto do horário da nossa aula, e não fizeram a matrícula ainda, não tem problema, tá? Mas, quando vocês fizerem, vocês vão receber essa apostila. Essa apostila deve acompanhar vocês em todos os nossos encontros. Quando eu falo em todos os encontros, não são só da minha aula. A minha aula, do professor Paulo, da professora Fernanda, de Família e Sucessões, da Claudinha. Todas as aulas deve você vir com esse material aqui, essa apostila. Por quê? Porque a gente vai usá-la do jeito que eu vou explicar daqui a pouquinho. O que mais você deve trazer em todos os encontros? O vademecum. Ah, e qual vademecum? Na verdade, a gente não indica nenhum vademecum obrigatório. Não, não tem. O que agora nós precisamos indicar a vocês é que seja um código superatualizado. O que seria superatualizado? Um código atualizado até a data de publicação do edital da nossa segunda fase. Aqui, inclusive, na apostila, tem uma cartinha para vocês, e na página 5, mas quem não tem apostila não se preocupe, na página 5 diz que o nosso código, o nosso vademecum, deve ser atualizado até a data de publicação do edital do 27º Exame de Ordem, que é 18 de setembro de 2018. Por que essa é a data importante? Então, olha lá, 18 de setembro de 2018. É importante saber dessa data para você conferir se o código que você for comprar ele está atualizado até essa data.
Ah, e se eu não tiver um código atualizado até setembro de 2018, tem problema? Eu não sei dizer para vocês, porque eu não ministro todas as aulas aqui do curso. Mas o problema de não ter um código atualizado é que a OAB-FGV não permite que a gente leve legislação impressa. A gente só pode levar o código. Se tiver havido alguma súmula que o teu código anterior não tem, você vai ter que decorá-la, porque você não vai poder levar em material impresso. Se teve alguma alteração em algum artigo, algum inciso, você vai ter que decorar. Durante as aulas você vai descobrir. Mas você vai ter que decorar porque você não pode levar material avulso impresso. Então, esse é o ruim. Por isso, a gente indica que o fechamento da edição do seu código, do seu Vademecum, seja em setembro de 2018. Professora, eu sou da repescagem. Eu já tenho o código, inclusive, marcado do exame passado. Posso aproveitar? Porque é uma dúvida recorrente para o pessoal de repescagem. Eu vou dizer para vocês, olha, não tem como obrigar vocês de repescagem a comprar o código, mas eu recomendaria comprar. Por quê? Porque todos os nossos cursos de segunda fase sempre têm um tipo de alteração. Porque nós, professores, estamos em constante alteração das nossas aulas. E pode ser que haja algum tipo de modificação no padrão do própria forma de grifar o código. Então, talvez seja ruim para você nesse sentido. E segundo, de novo, se tiver alguma súmula que foi inserida depois, se tiver algum artigo de lei que foi modificado, você vai ter que decorar. Ou comprar um código seco e levar os dois no dia da prova. Né? Um código de um valor um pouco mais acessível. Eu sempre falo isso porque é uma dúvida recorrente. Mas, de novo, o que eu recomendo? Que seja um código o mais atualizado. Pense que é valendo a sua aprovação. Eu sei que é uma série de investimentos que a gente tem que fazer, né? Mas eu acredito sim que é a melhor forma. Dá um exemplo. No último exame da segunda fase, caiu uma súmula que só estava no código da edição mais atualizada de Vademecum. Né? Então, veja, realmente o ideal é o mais atualizado. Para o pessoal aqui do presencial, tem uma dica. Nós temos um rapaz aqui na frente, numa lojinha aqui da frente, uma livrariazinha pequenininha, e ele vende o Vademecum atualizado. Ele tem hoje, inclusive, ali disponível, e ele vai ficar aberto, ele está aberto na hora do nosso intervalo. E parece que o valor normal, eu não pesquisei, tá? Eu comprei o que ele me falou. Que o preço está em média de R$ 198,00, o código mais atualizado. Você comprou? Ah, é? Ela pagou 144 na Livrarias Curitiba e me parece que é esse o preço que o livreiro aqui na frente está fazendo. O mesmo preço, de 144 ou 149. Se ele estiver pedindo 149, você fala, na Livrarias Curitiba está 144, que eu acho que ele cobre o preço. Né? Mas facilita porque tem aqui na frente, tá? Mas, como eu falei a vocês, a gente não indica nenhuma editora específica. O ideal é a atualização até setembro de 2018. Na livraria aqui na frente, que estará aberta no intervalo, está ali disponível. Ele faz parcelado no cartão também. Pode negociar com ele. Ele me pareceu bem flexível nas condições de pagamento também, tá? E o código Vademecum, eu já peço que vocês tragam a partir do nosso próximo encontro. Quem trouxe hoje, melhor ainda, né? Mas é obrigatório que a partir da nossa segunda aula do curso, você já traga o seu código. A apostila e o código. Nosso segundo encontro para o pessoal presencial é amanhã, né? O segundo encontro do curso. Já traga o código, porque nós já iremos fazer marcações no código, tá? O curso começa meio acelerado mesmo, tá? Outra coisa que é importante para o nosso primeiro encontro, que você crie um estojinho. Aqui na apostila tem o material de papelaria que você vai precisar. Então, você não precisa nem anotar, né? Está aqui na apostila, na página 5 mesmo. Mas, basicamente, o que você precisa trazer? Lápis de cor, de várias cores. Inclusive, as cores que nós iremos usar também está descrito na apostila, para que você já possa ir na papelaria e comprar lápis de cor. Aí me perguntam, marca-texto, posso usar marca-texto? Pode, mas dependendo do código que você tenha, você vai grifar aqui e do outro lado vai estar borrado. E você vai grifar muito, gente. Vocês vão grifar muito. Então, a gente não indica marca-texto, mas se você quiser, fique à vontade. A gente indica lápis de cor. A gente já chegou até a indicar giz de cera. O problema é que o giz quebra, né? Então, acaba que o lápis de cor apontador
acaba sendo melhor. Lápis de cor de 12 cores já consegue preencher aqui o que a gente precisa, tá? E clips. O nosso edital da OAB não permite mais o uso de post-it. Vocês já viram no passado códigos cheios de post-it? Era bonito de ver, né? Agora, a FGV não permite mais, já alguns exames não permite mais o uso de post-it. Até foi engraçado, porque já tem alguns exames que a FGV não permite. Na última segunda fase, uma aluna saiu da segunda fase e falou para mim, você não acredita que tinha um aluno com post-it no código. Chega até a assustar, sabe? Quem se prepara para a FGV, quando vê um código com post-it, se assusta. Fala, meu Deus, essa pessoa não se preparou para a prova. Essa é a impressão que dá, sabe? Porque a FGV não permite post-it já há bastante tempo. Só clips. Então, de todas essas cores aqui descritas, basicamente as 12 cores, até menos, mas basicamente as cores do lápis de cor são as cores dos clipes que nós iremos utilizar. Agora, tem um tipo de clipes que a gente vai usar mais que o normal. Um tipo não, uma cor. Amarela. Então, se você tiver, nas livrarias tem dourado. Caixinha de clipes dourado. Então, você pode comprar uma a mais de clipes dourado, porque você vai usar bastante. E, querida, já te adianto que o que você comprou é muito pouco, tá? Tem algumas meninas que eu já vi que elas fizeram assim. Elas sabem aquelas caixinhas que tem espaço para remédio? Aí elas acabam colocando as cores separadas, porque na hora da aula, na hora de se for marcar o código, eu vou falar, agora pega o clips azul, e você fica meia hora procurando o azul. Agora o clips vermelho, aí você procura meia hora o vermelho. Então, né, vai essa sugestão já no primeiro encontro, de comprar aqueles estojos repartidos assim. Tem caixinha de uma cor só? Então, e olha só, são várias cores, tá? Tá tudo aqui, ó. Amarelo, azul, vermelho, preto, branco, verde, rosa. Até o prata, o normal, sabe? O cinza, prata, que é o clips normal, a gente usa também. Então, todas as cores estão descritas aqui, tá? Então, de papelaria, é basicamente isso. Claro que você vai se utilizar de caderno também, mas muito a gente vai usar a própria apostila, tá? Porque na apostila tem espaço para responder os exercícios que nós trabalharemos em sala. Tem espaço. Mas caderno você também precisa usar, tá? Então, só para resumir, apostila todos os dias, código, vademécum, né? Lápis de cor, aí lápis de escrever, caneta, claro, né? Apontador, clips e muito clips amarelo. Muito de amarelos. De papelaria é isso. Essa vai ser a tua mochilinha de domingo a domingo. Prepare mesmo uma bolsa, uma mochila, sabe? Prepare mesmo, para que você não precise ficar trocando de lugar, para vir para o curso, tá? Trocar material de lugar. Prepare uma mochila, uma bolsa, assim, e deixe ela selecionada para você vir. Estrutura mais do curso é o seguinte, vocês vão receber, durante essa semana, um caderno de atividades. O que é esse caderno de atividades? Ele vai vir também com capinha, vai vir todo organizado, que são as atividades que vocês irão protocolar durante o curso. E lá também virá um calendário de atividades. A nossa segunda fase tem bastante prática. Afinal de contas, a prova é prática. Qual é a média de trabalho, de exercício que vocês vão ter? As aulas são estruturadas para quê? Até no presencial, até às 10 da noite, você tenha uma aula expositiva, sempre prática, mas o método é expositivo. E na última meia hora de aula, a gente vai resolver exercício em sala de aula. Para tentar não só fixar o conteúdo, mas começar a perceber como a FGV cobra a matéria. A apostila está com essas questões que serão resolvidas na última meia hora. É na apostila que está. Vou só mostrar para vocês, porque são de todos os professores. São as questões que serão trabalhadas em sala de todos os professores. Por isso eu falei a vocês que a gente tem que usar, né? A apostila todos os dias, na aula. A partir da página 245, são questões todas da OAB, todas as questões da OAB, as questões que eu vou trabalhar, que a Cláudia de consumidor vai trabalhar, que a professora Fernanda vai trabalhar, todas elas da OAB, e que nós iremos resolver ao final. Isso aqui, em sala de aula, praticamente todos os dias de aula. Todo domingo, para o pessoal presencial, nós teremos o simulado.
O simulado vai ser sempre também da prova da OAB, com uma peça e 4 questões. Todo domingo, para que você realize na sede do curso, no domingo de manhã. Pessoal do online também tem o simulado, também tem o protocolo. A diferença é que o pessoal do online não vai vir aqui no domingo de manhã, né? Domingo de manhã, para o pessoal do online de Curitiba, é oportunizada a possibilidade de vir fazer o simulado na sede do curso. Basta comunicar e perguntar se tem espaço, vaga, né? Mas o pessoal do online de Curitiba pode vir no domingo de manhã vir fazer aqui também. E vocês vão fazer o simulado em 4 horas. A peça e as 4 questões. 4 horas. Quanto tempo nós temos para fazer a prova no dia 20 de janeiro? 5 horas, né? Pois é, mas de hora produtiva no dia 20 de janeiro, você vai ter mais ou menos umas 4 horas mesmo. Produtiva. Porque o nervosismo atrapalha. Acontece alguma coisa, cai teu código, cai tua mochila, o fiscal fica meia hora olhando para tua prova, né? E a gente tem um lema aqui no curso: treino difícil para jogo fácil. Então, a gente faz mesmo, porque vocês vão ver durante o curso que o tempo é o seu grande inimigo no dia da prova. Todos os nossos alunos da segunda fase civil, eu tenho certeza absoluta disso. Se recebessem a prova às 8 horas da manhã para entregá-la às 18 horas, todos eles passariam e com folga. O problema é o tempo de prova. 5 horas para fazer uma peça e responder no mínimo 8 questões, vocês conseguem imaginar como realmente é pouco tempo? É muito pouco tempo. Então, a gente também faz o simulado de menor tempo para você ir testando você no tempo. No tempo. No tempo. E até a gente vai falar sobre isso com vocês o curso inteiro. No dia da prova, a gente vai falar, não dá tempo nem de respirar, vai fazer tua prova, vai fazer tua prova, vai fazer tua prova. Porque é assim, há muito pouco tempo para a prova. Esse simulado, você pode protocolar no próprio domingo ou pode protocolar na segunda-feira, pessoal presencial. Na segunda-feira, portanto, a partir já da próxima segunda-feira, porque vocês já terão simulado agora no próximo domingo, pessoal do presencial. Na segunda-feira, você tem que protocolar à noite, até às 8 horas da noite, a peça e as 4 questões. Ah, não consegui fazer as 4 questões, fiz 2. Não fiz nenhuma, fiz 3. Protocolo que você tiver feito, tá? Mas eu peço a vocês, protocolem. Um protocolo na segunda-feira, então, no máximo, ou no domingo, ou na segunda-feira do simulado. E o próximo protocolo que vocês terão do pessoal do presencial vai ser na quinta-feira. Então, sabe o que você vai pôr na sua cabeça? Durante as semanas do curso, domingos serão os simulados, nas segundas, prazo máximo de protocolo do simulado, e quinta-feira, protocolo de novo. Domingo, segunda e quinta. Lembrem só que segunda é o protocolo desde domingo, né? Essa é a base de protocolos. Até o final do curso, sim. Teu último protocolo está programado para segunda-feira do dia da tua prova. Teu último protocolo. E olha só, você irá ter, mediante correção, a correção de 12 peças, em correção individualizada, porque você vai fazer peças em sala de aula. Individualizada, você vai ter pelo curso 12 peças. E você vai ter 28 questões de correção individualizada. Somando, então, os simulados e os protocolos de quinta-feira. Entenderam a ideia? Isso no mínimo, gente, no mínimo. Porque aqui na apostila você já tem mais um monte de peças para a gente fazer juntos e questões para a gente fazer juntos. Só da minha matéria, a gente tem mais de 40 casos para trabalhar, só comigo. A professora Fernanda tem mais de 20, que é de família e sucessões. De consumidor, também tem mais um monte. O professor Paulo, de processo civil, mais um monte. Gente, é exercício pra caramba. E não tem como fazer uma prova prática sem prática. E sabe o que é muito importante? Quando a gente vai fazer, que surgem as dúvidas. Que a gente nem sabia que tinha. Esse que é o detalhe. Puxa, eu nem sabia que eu tinha dúvida nisso, até a hora que eu me deparei tendo que fazer. Aí eu percebi que eu não sabia. A prática é essencial, gente, é essencial. Aqui a coordenação pega no pé dos alunos. Tem que protocolar, tem que protocolar, tem que protocolar. Por quê? Porque não tem, gente, de verdade, como fazer uma prova prática sem prática. A gente sempre fala o seguinte, não tem problema se você não fez estágio na área civil. Não tem problema. Por quê? Porque a gente tem que aprender a peticionar do jeito que a FGV exige. Tem que escrever do jeito que a FGV pontua.
Então, se você fez estágio, não tem problema. Se você não fez estágio, não tem problema. Todo mundo aqui vai ter que aprender a fazer do jeito que a FGV pontua. E esse é o nosso objetivo em todos os encontros. Como eu faço do jeito que pontua? Porque nós temos uma meta. 6 pontos na segunda fase, né? No mínimo, claro, né? 6 pontos é porque é o que basta para passar. A nossa meta é no mínimo 6 pontos. Então, todos os dias que a gente estiver juntos, vai ser aprender a escrever, aprender a raciocinar, aprender a responder do jeito que pontua. Então, se você não fez estágio, não se preocupe. Nós vamos estudar do zero juntos, do jeito que a UAB quer. Mas, de novo, gente, a gente só consegue isso fazendo prática. Quando entrevista o maratonista, vai lá, televisão, repórter, e aí, qual foi a tua experiência? Como é que você conseguiu ganhar a maratona? Algum deles vai dizer, eu estive lendo livros a respeito? Não, né? Como que o maratonista, que é uma prova prática, vai dizer que leu livro e soube fazer a prova? Não sabe, né? A pergunta, gente, a brincadeira é didática. Realmente não tem sentido fazer uma prova prática sem prática. Porque além da gente saber a matéria, saber como a FGV exige, a gente vai ter que aprender a fazer rápido. Por causa do nosso inimigo de tempo. É igual quando a gente aprende a dirigir. Quando você pega o carro a primeira vez. Super devagar, né? Você se bate um monte, não é? Faz o carro morrer, tudo, não é assim? Aí, quanto mais você vai treinando, mais rápido você fica, né? Agora eu só faço morrer de vez em quando o carro. É, brincadeira. Brincadeira nada, né? Mas, gente, é assim, quanto mais a gente vai praticando, mais rápido a gente fica. Porque a coisa lá, gente, é na loucura. No jantar dos aprovados que nós temos, sim, né? A polentada da vitória, já sabem, né, pessoal? Aqui de Curitiba. Vocês aprovados são convidados para comer frango e polenta lá em Santa Felicidade com a gente, né? E o pessoal de fora, venham também. Venham aqui para Curitiba para o jantar dos aprovados. A gente tem essa tradição. No último jantar dos aprovados, uma aluna de civil veio e me abraçou e ela falou, meu Deus, a primeira fase acertei na tampa, 40. Na segunda fase, 6,05. Ela falou, nossa, a prova da OAB para mim foi na tampa, né? Aí ela disse, quando eu li a proposta de peça, porque caiu reintegração de posse na última prova, ela disse, eu tinha vontade de gritar de alegria. Ai, que legal! Ai, que legal! É. Ela disse, eu fiquei eufórica, eu não me controlava. Ela disse, eu tinha vontade de gritar. Só que eu me empolguei tanto com a peça, que quando eu vi, faltava 1 hora para fazer as 4 questões. Aí ela disse, de euforia começou o choro. E tudo isso acontecendo com você durante a prova, você imagina. Ela falou, eu estava eufórica. Nós vamos estudar reintegração de posse, vocês vão saber fazer reintegração de posse e acredite, vocês também teriam tido vontade de gritar. De alegria. Mas o que aconteceu? Ela disse, de verdade, ela terminou a prova chorando. Porque quando ela viu, ela tinha 1 hora para fazer 4 questões. E dá para passar só fazendo a peça? Não dá, porque a peça vale no máximo 5 e ela tem que tirar no mínimo 6, né? E aí, claro, chorando, ela nem conseguiu responder direito as questões, mas conseguiu, né? Pelo menos o suficiente. Agora, o exemplo dela, da Priscila, eu sempre trago. Porque isso precisa, a experiência dela precisa vir para cá, ó. Para que o que ela passou não aconteça com você. Você vai ter que cuidar do teu tempo de prova o tempo todo. E por mais que você fique feliz da vida com a peça que vai cair, porque sim, né, esse é o nosso objetivo, que você fique feliz e seguro quando você identificar a peça, você tem que ter sangue frio. Eu não posso fazer só a peça, eu tenho que fazer a questão. Eu estou aqui com um objetivo de tirar no mínimo 6, então eu tenho que trabalhar para isso, no mínimo 6. Então, essa é a ideia. Então, a prática vai te ajudar a ficar mais rápido. Outro detalhe, gente. Uma outra aluna nossa que passou, ela foi aluna de repescagem no 26º. No 25º, ela estudou todas as peças, menos recurso especial. Ela falou, imagina que vai cair recurso especial. O que caiu no 25º? Recurso especial. Aí eu dava o exemplo dela no 26º, que ela veio para ser repescagem, né? Veio para o presencial de novo. Ela não acreditou que aquela peça pudesse cair, não estudou. Não dá para fazer isso não, gente. Não dá. Não dá. Nós vamos ter que estudar bem todas as peças. E vai dar para estudar bem. Isso que é bom. Vai dar. Não é à toa que aqui no jurídico vai ser de domingo a domingo. É porque vai dar para a gente treinar, 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 treinar. E daí, de novo, vem a mesma ideia. Por favor, faça os protocolos.
Por mais que você se sinta seguro com determinada peça, faça o protocolo. Você vai ter a aula, você vai mesmo cada vez mais se sentir seguro com as peças, porque as aulas vão te ajudar nisso, a criar uma segurança, a você começar a memorizar as peças até, de tanto que a gente vai bater em aula. Só que você tem que protocolar, não tem outro jeito. É só na hora do vamos ver que a gente sabe exatamente o que você compreendeu e no que você está falhando. Teve uma aluna nossa aprovada também, isso já tem um tempo, que eu não esqueço dela, a Kelly. Ela saiu da prova aos prantos. Me ligou. Eu esqueci do valor da calça. Ela passou, gente, não tendo colocado o valor da calça. Mas sabe por que ela estava chorando? Bom, primeiro que quando você sai de uma prova, você nunca vai achar que você passou. Tá? O nervosismo não deixa. Mas, eu falei, Kelly, você acertou a peça? Acertei. Você conseguiu responder as questões? Consegui. Você teve muita dúvida nas questões? Não. Então, Kelly, vai dar certo. Você esqueceu o valor da calça, mas vai dar certo. E deu certo. Agora, sabe por que eu gosto do exemplo dela? Porque ela estava, acho que no fundo mesmo, era com raiva dela mesma. Eu não acredito que eu esqueci o valor da calça. Você entendeu? O choro dela, acho que era mais de... Eu me odeio, sabe? Eu me odeio que eu esqueci disso. Eu estudo tanto, me preparei tanto, eu sei que toda petição inicial tem valor da causa e eu esqueço disso na prova. Por causa do nervosismo, você não consegue dar tudo o que você sabe. É por causa do nervosismo também. Uma prova extensa, relógio correndo, e você pensando, ai que eu não quero fazer repescagem, né? Ai que eu não quero estar aqui de novo. Aí pronto, aquele teu nervosismo, gente... Eu não sei, já aconteceu com você, por exemplo, quando você está muito cansado, tem que mandar uma mensagem de WhatsApp. Aí você escreve tudo complicado, você manda. No dia seguinte você fala, nossa, nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Já aconteceu isso? Porque o cansaço, o nervosismo, não deixa o raciocínio fluir direito. De novo, prática. Só com a prática, o nervosismo não vai afetar tanto na hora de fazer a prova. Vocês entenderam que vocês têm que fazer a prática? Essa é a ideia. Que vocês tenham entendido. Gente, eu não sou chata porque eu quero. Eu sou chato porque precisa. Eu preciso que vocês façam as peças, tá? Teve o simulado, professora, eu consegui fazer uma questão só. Puxa vida, vou ficar chateada. Mas pelo menos protocole essa uma questão, tá? Faça, gente, tudo que você puder, faça. E tem uma grande vantagem para vocês que estão no final do ano. Temos o recesso. Gente, recesso é para revisar. Porque você vai ter bastante coisa para revisar. Treinar, treinar, treinar. Porque isso, na verdade, é uma grande vantagem. Porque é muito conteúdo. Mais tempo em casa para você revisar vai te deixar mais seguro e mais ágil para a sua prova no dia 20 de janeiro. Para o pessoal do presencial, o nosso recesso começa no dia 22 de dezembro, que é um sábado. Então, no dia 22 de dezembro, vocês não terão aula. Terão só até dia 21, sexta. E voltaremos no dia 3 de janeiro, que é uma quinta-feira. Aí, quinta-feira, provavelmente cola quinta, sexta e sábado. Tá? E com simulado no domingo. Aí volta a loucura de novo, tá? Volta a loucura de volta. Mas a gente tem esse recesso de 22 de janeiro a 2 de janeiro, né? Porque dia 3 a gente já tem que estar aqui para fazer aula, para assistir aula, tá? Para o pessoal presencial, sábados, dia inteiro de aula. De manhã e de tarde mesmo, né? Só para ter certeza, né, que você entendeu. E domingo de manhã simulado, domingo à tarde você vai fazer exercício. Eu lembro que entrou uma coordenadora aqui no curso tem um tempo atrás. E aí a gente apresentou a grade de segunda fase para ela, e ela é coordenadora de faculdade, né? Ela disse, os alunos não vão vir. É sério mesmo? Domingo é domingo? Aí eu falei para ela, eles vão vir. Tudo zumbi, né? Que não são só vocês que ficam zumbi, não, a gente também fica, tá? A gente fica, tudo zumbi unido. Todo mundo junto. Vamos, vocês vêm de domingo a domingo. Precisa, né? Como é que tem aquele ditado, gente? Quando o jacaré começa a bater, quando a água começa a bater, o jacaré começa a nadar, né? É assim mesmo, gente. Nada como esse estímulo, né? Não quero fazer repescagem. Não quero fazer nunca mais segunda fase, né? Nada como esse estímulo, né? E aí, olha só. Falando em estímulo, afasta aquelas pessoas invejosas do teu convívio, tá? Aliás, você vai afastar todas as pessoas do seu convívio. Mesmo as pessoas não invejosas, né? Não vai dar tempo, né? A gente brinca. Fala para o namorado, para a namorada que está mais liberado agora, né? Como assim liberado? Só no tempo está liberado, né? Já tivemos um namorado que veio aqui assistir aula, porque ele não acreditava que tinha aula.
Porque feriado, aqui no curso, tem aula normal, né? 7 de setembro, 8 de setembro, aula normal. Já teve namorado que veio aqui para ver se tinha aula mesmo. Tem aula mesmo, já falo. Já tem aula sempre, 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 sempre. A gente dá um tempo da família também, né? Diga que eles estão ajudando, te dando esse suporte, né? De deixar você ali estudando, se preparando, tá? Mas afasta as pessoas invejosas. Já teve aluno que me falou, aluna, na verdade, que não contou para a sogra que estava fazendo OAB. Faz sentido, né, gente? Faz sentido isso. Ele me chamou a atenção. Então, agora eu falo para vocês, deixa os invejosos que nem saibam que você está fazendo a prova. Né? Deixa aquela energia para lá, deixa aquela energia. Porque nós vamos juntos trabalhar para a nossa aprovação na segunda fase. É puxado, gente, mas é fantástico, de verdade. A segunda fase é fantástica. Vocês vão sair aqui capacitados a advogar na área civil. A prova da OAB é só mostrar o que você já vai ter aprendido. Né? Aprendido a advogar na área civil. Dúvidas por enquanto? Assim, vocês vão receber o caderno de atividades ao longo do curso, ao longo dessa semana, desculpe, o pessoal do online também, e aí vocês vão ter mais orientações, né, durante o curso, vocês vão se ambientando, mas basicamente você já sabe, tem que estar aqui, tem que fazer exercício, né? Você precisava saber, e papelaria, que é super importante, né? Isso que era o mais importante para a gente saber agora. O resto você vai se habituando durante o curso, fechou? Então, bem-vindos efetivamente a nossa segunda fase. Gente, hoje o meu encontro com vocês, ele é chamado de processo civil. Lembra que eu falei que vão ter encontros que eu vou dizer que são de direito civil, outros de processo civil. Para você acessar no ambiente online, vai estar lá Direito Processual Civil 2, na repartição que eu faço, né, entre Paulo e eu, entre mim e Paulo, no correto no português, Direito Processual Civil 1 com o professor Paulo Ribas, Direito Processual Civil 2 comigo, Andréia. E depois, outras aulas, eu vou dizer a vocês que vão ser de direito civil, né? Aí você vai sempre podendo organizar um pouquinho mais o seu caderno. Mas a gente começa com processo civil, porque a nossa prova é prática e a gente precisa, sim, nos capacitar na prática para daí ir aprofundando no direito material. Bem, de todas as peças que a FGV já cobrou, na segunda fase civil, a peça de maior incidência é a peça petição inicial. Aqui no curso você vai aprender petição inicial, contestação, os recursos, você vai aprender tudo, né? Mas nós vamos dar o primeiro passo estudando petição inicial. Petição inicial do contencioso civil. O que significa a palavra contencioso? Significa lide, litígio, conflito. O que é promover uma demanda, promover uma ação? É quando você, autor da ação, tem um conflito com relação ao réu. Você vai mover uma ação. Se fosse amigável, você já tinha solucionado o problema, né? Existe um contencioso, existe um litígio. Petição inicial que nós vamos estudar é uma petição inicial de contencioso, de litígio. Toda petição inicial cível, toda, que a gente vai ajuizar numa vara cível, que a gente vai ajuizar numa vara de família, toda petição inicial cível promovida por advogado, ela deve seguir a estrutura do artigo 319 do CPC. Artigo 319 do CPC, você vai acabar decorando esse número. Porque é o artigo 319 do CPC que traz a estrutura básica de toda petição inicial de contencioso cível. Todas as petições iniciais. E, geralmente, na segunda fase cível, eu escuto às vezes as pessoas falarem assim, eu não vou para a segunda fase cível porque é muita coisa. Pessoal, muita coisa é em todas as áreas. De verdade. O pessoal que está fazendo trabalho também vai ter de domingo a domingo. O pessoal que está fazendo penal também vai ter de domingo a domingo. O aluno imaginário que entrou aqui também vai estar aqui de domingo a domingo, né? É puxado para todas as áreas. Gente, o pessoal que faz a segunda fase trabalhista tem que estudar peça cível também, porque tem peças cíveis que caem na segunda fase de trabalho. O pessoal que faz trabalhista tem OJ, tem súmula. Meu Deus!
Pessoal de penal, tem tanta tese, é tão complexo o direito penal. Gente, muita coisa tem em todas as áreas. Agora, civil tem uma vantagem. Tem um modelinho básico que você usa para quase tudo. Então, aquela ilusão, desculpa a ilusão, aquela ideia que a gente tem de que civil tem muita coisa, eu falo para vocês, não tem. Não tem muita coisa, gente. Porque a estrutura básica é uma só. E a gente aplica ela o tempo todo. Toda a petição inicial do contencioso civil vai seguir a estrutura que nós vamos estudar agora. E durante o curso, a gente vai estudar ação de nulidade, ação anulatória, ação pauliana. A gente vai dizer, é aquela estrutura que você aprendeu lá de petição inicial, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. O tempo todo. Petição inicial. Pois bem, é por ela então que a gente começa. Eu devo ajuizar uma ação. Eu devo propor uma demanda, uma ação de contencioso, de litígio. Eu vou usar a estrutura do 319. O artigo 319 do CPC. Ele diz para mim que toda petição inicial deve indicar o juízo tribunal, o juízo competente. Isso é o que a gente chama endereçamento, onde vai ser promovida a demanda. Como que a gente escreve endereçamento para pontuação na FGV? Então, atenção aqui. Tudo que eu falo a vocês é para pontuar na FGV. Se você aprendeu de algum jeito um pouquinho diferente no teu escritório, você abre mão daquele modelo e você aplica o nosso. Porque a gente escreve exatamente o que o gabarito exige. Essa é a ideia do curso. Então, o endereçamento, que é o juízo competente, eu vou escrever sempre assim, ó. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Vara Cível da Comarca de. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Cível da Comarca de. Se for alguma ação do direito de família, a gente troca para a vara de família. Posso? Eu já vou falar sobre isso. Já vou falar sobre isso, olha só. Na segunda fase cível, nossa segunda fase, nós vamos nos deparar com a Justiça Estadual Cível, vara de família, nas ações de família, que vocês também irão estudar no curso. A Justiça Federal nunca caiu na segunda fase civil, competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Federal é disciplinada na Constituição Federal no artigo 109. Agora, basicamente, para nós, seria a Justiça Federal se envolvesse a União, a Autarquia Federal, Empresa Pública Federal. Mas espera aí. Para envolver a União, está com jeito de direito administrativo, constitucional, autarquia federal, empresa pública federal. Para que fosse na área civil, poderia ser, por exemplo, uma demanda contra uma empresa pública federal, na vida real, uma demanda contra a Caixa Econômica Federal. Uma demanda civil, revisional de contrato bancário. Só que, gente, revisional de contrato bancário não é abordado na segunda fase civil. Então, realmente, Justiça Federal fica algo fora da nossa segunda fase civil. E se poderia cair, professora, uma responsabilidade civil contra o Estado, contra a União? Uma rodovia federal? Não tem caído na prova da FGV. E como responsabilidade civil do Estado envolve direito administrativo, está muito mais para o direito administrativo. Então, realmente, Justiça Federal não é foco para a nossa prova. Então, olha só. Na nossa prova, o endereçamento vai ser excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da Vara Cível da Comarca de. No máximo, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da Vara de Família, da Comarca de. O nosso edital, FGV, ele diz assim, quando eu não souber a informação, eu ponho 3 pontinhos. Então, olha só, nesse meu endereçamento, eu não sei para qual vara vai, porque eu vou protocolar perante o distribuidor
E o distribuidor é que vai fazer o sorteio para saber em qual vara civil vai, né? Então, eu ponho 3 pontinhos. E a comarca D? Se o enunciado prático me disse, pelo enunciado prático, me disse onde eu devo promover a demanda, eu vou pôr Rio de Janeiro, Volta Redonda, Curitiba, Rio Preto. Se o enunciado não me deu local, eu ponho o quê? 3 pontinhos. Porque assim eu consigo mostrar para a FGV que eu sei que eu teria que indicar um lugar, mas, ao mesmo tempo, não chuto um lugar. Porque se eu tivesse que colocar uma cidade que eu chutasse, a OAB entenderia que isso é a identificação da minha prova. E aí, daria 0 na minha peça, por identificação de prova. O enunciado da OAB diz, a prova da OAB me diz, que eu não posso inventar informações que não estão no enunciado. Por isso que o edital permite que, se eu não souber a informação, eu ponho 3 pontinhos. Porque, como eu não posso inventar informações, o enunciado não me deu, eu ponho 3 pontinhos. É assim que eu vou fazer o endereçamento. O juiz é que é distribuída a demanda. A pergunta dela foi, eu posso escrever em letra cursiva? Posso fazer em letra maiúscula? Na verdade, você decide como você vai fazer. Para quem escreve cursivo, escreve cursivo. Ah, e quem quer colocar em caixa alta, né, em maiúsculo, pode colocar? Pode, porque a OAB nunca considerou isso um tipo de identificação da prova. Você adota a tua forma de escrever melhor. Tem gente que escreve letra de forma a prova inteira, porque diz que a prova fica mais legível. Só que cuidado, se você demorar muito para escrever, tenta fazer no cursivo mesmo, sabe? Se você demorar muito para escrever em forma, letra de forma. Agora, pôs letra de forma ou cursiva, não tem problema, tá? Só adote um jeito de você escrever que seja um pouquinho mais rápido, porque você não tem que demorar tanto escrevendo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Última dúvida que pode ter é a seguinte. Juiz de direito é o juiz estadual, da vara civil, da vara de família. Se fosse justiça federal, seria juiz federal. Se fosse justiça do trabalho, seria juiz do trabalho. Para a nossa segunda fase civil, juiz de direito, tá? Então, olha só. Nós começamos a estudar juntos em sala. Esse endereçamento na FGV costuma pontuar de 01 a 04. Pessoal, esse endereçamento aqui costuma na FGV levar de 01 a 04. Não dá para perder ponto com endereçamento. Durante o curso, você vai descobrir como saber onde ajuizar a demanda durante o curso. Hoje não é hora para você ficar sabendo regras de competência. Agora é hora só de você começar a aprender a fazer petição inicial do jeito que a FGV quer. É assim que nós vamos fazer. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara civil da comarca D. Quem faz estágio deve ter visto que lá no escritório a gente deixa um espação para daí começar o nome da parte, né? Lá na FGV nós temos 5 folhas para começar uma petição e terminá-la. Nós não podemos deixar espaços em branco, porque não dá. Você precisa economizar espaço onde você puder. Porque o edital diz, você tem a folha, você tem as linhas, e a quantidade mínima, máxima de linhas, que são as 5 folhas, 150 linhas. Qualquer informação escrita fora das margens, fora das linhas, é considerada informação não escrita. Traduzindo, se você respondeu aqui ou aqui algo que deveria pontuar, você não vai pontuar. Nós economizamos espaço o tempo todo. Tempo todo. Então, aqui do excelentíssimo, nós vamos pular apenas uma linha. Uma linha só. Podemos deixar um espacinho, como se fosse para parágrafo, e nós vamos colocar o nome do nosso cliente. Nome e sobrenome. O artigo 319 também me diz que a petição inicial deve vir com o nome e com a chamada qualificação da parte. O que é qualificação? O que a gente chama de qualificação? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Como assim? Está escrito no 319, mas acreditem, você vai decorar. Todas as peças a gente vai fazer qualificação,
Você vai acabar decorando. E quando o enunciado não me falar, por exemplo, teve uma prova da OAB que ele dizia que a nossa cliente se chamava Lara e não dava sobrenome. Quando eu não sei informação, eu ponho pelo gênero. Então, naquela prova, você escreveria Lara, sobrenome, e aí você coloca o quê? 3 pontinhos. Eu não sei informação, eu ponho 3 pontinhos. Ah, a OAB me deu o nome, João da Silva. Eu vou pôr João da Silva. Mas a OAB não me pôs a informação. Eu escrevo sobrenome, 3 pontinhos. A FGV me disse que fulano é brasileiro, casado e eletricista. Sei a qualificação dele, eu ponho. Não sei a qualificação, eu ponho pelo gênero. Eu devo demonstrar à FGV que eu tenho que qualificar sem inventar informações que não estão no enunciado. Então, eu colocaria como, vírgula, nacionalidade, 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. E o 319, ele não chega a exigir a nacionalidade, mas já é de praxe falar da nacionalidade. Tá? Então, não tem problema. Nosso lema aqui no jurídico é pecar pelo excesso. A gente faz a petição mais completa possível, para que vocês não percam ponto em nada. Essa é a ideia. A gente peca pelo excesso para você não perder ponto em nada. Nacionalidade, não está no 319, mas a gente põe. Estado civil, casado, solteiro, viúvo. E o próprio 319 diz assim, e se o autor viver em união estável, também deve indicar união estável. Nacionalidade, estado civil, profissão. Portador do RG, número, inscrito no CPF, número, com endereço. Pode colocar residente domiciliado, também pode. Ou simplesmente colocar com endereço. Com endereço na rua, 3 pontinhos. Cidade, 3 pontinhos. Estado, 3 pontinhos. Pode colocar CEP? Pode até colocar CEP, mas só aqui, ó. Rua, cidade, estado, já tá bom. Se colocar CEP tá errado? Não, não tá. A gente peca pelo excesso, mas o CEP não precisa. Aí já é demais. Mas não tá errado, tá? Se você colocar, não tá errado. Com endereço na rua, cidade, estado, CEP. E que mais? De acordo com o 319, endereço eletrônico. Em alguma prova da FGV, a FGV já indicou endereço eletrônico da parte no enunciado prático? Nunca. Mas está no artigo 319 que nós devemos indicar o endereço eletrônico da parte, tanto do autor quanto do réu. Então, olha só, nós vamos colocar essa informação cumprindo o artigo 319 e os 3 pontinhos. Então, olha só que interessante. Aqui durante o curso, a gente sempre vai aprender a escrever do jeito que a FGV exige. Mas a FGV exige que o CPC exige. Traduzindo, tudo que a gente aprender aqui, por mais que sejam os critérios da FGV, eu posso usar no escritório da advocacia civil? Sim, pode, porque está tudo certo. Ela é minuciosa, a prova da FGV, mas não tem nada errado nela. Ela exige o que o CPC exige, não tem nada errado. Então, sim, eu posso explicar no escritório. Então, olha só. Nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Olha só. Nós vamos saber a qualificação, a chamada qualificação de cor, de tanto fazer aqui na prova, aqui durante o curso. Tanto nas peças quanto em sala de aula. Mas olha só, a gente já começa a memorizar juntos. Nome e sobrenome. Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Endereço onde mora e o endereço eletrônico. Quanto que a qualificação do autor, junto com o réu, pode valer na FGV? De 01 a 04 de novo.
Vale bastante a qualificação do autor e réu. Não posso perder ponto nisso. Não posso. Fiz a qualificação do autor. Como é que eu prossigo? Eu prossigo dizendo: vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, peço para vocês não colocarem abreviado. Vai escrevendo a palavra completa. Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio, por intermédio de seu advogado. Aqui começa a chamada qualificação do advogado. A FGV costuma pontuar qualificação de advogado. Até a qualificação do advogado. E quanto nessa qualificação que a gente vai aprender agora? Quanto que a FGV já chegou a dar ponto? 01 a 03. Agora, olha só. O que é lamentável. A FGV não tem um padrão rigoroso na correção, no padrão de correção. Como assim? Tem exames que ela cobra 0,3 pela qualificação do advogado. Tem exame que ela não cobra nada. Entenderam o que eu quero dizer? Por que a gente faz, então, aqui no curso? Porque se na sua prova ela exigir, você não vai perder ponto à toa. Treino difícil para jogo fácil. A nossa peça é a mais completa possível para que você gabarite a peça processual. Então, a gente é rico nos detalhes, a gente desce as minúcias, para que você não perca décimos à toa. Não custa nada colocar a qualificação do advogado. Você vai ensaiar tanto aqui no curso que vai fluir no super normal a qualificação do advogado. Por isso a gente põe. Na última prova da OAB, que caiu reintegração de posse, a FGV pontuou a qualificação do advogado? Não. Mas no outro exame, que eu não lembro exatamente o número, mas recente, ela pontuou? Pontuou. Por isso, a gente vai sempre colocando esses requisitos na nossa peça, para a gente não perder ponto à toa. De 01 a 03. Qual é a qualificação do advogado? Por intermédio do seu advogado, a OAB não costuma dar o nome do advogado. Posso colocar, ela perguntou, posso colocar advogado, nome, 3 pontinhos? Pode. Ou só advogado, 3 pontinhos. Com escritório. Pode ser com endereço também? Pode. Com o escritório na rua, cidade, estado, inscrito na OAB número. E detalhe, né, gente? A nossa OAB, aqui em Curitiba, vai ser a OAB Paraná, né? Pessoal de Rio Preto, OAB São Paulo, e assim por diante. Na prova da OAB, eu ponho a seccional? Não, porque isso também poderia ser considerado um critério de identificação de prova. Eu ponho só OAB número. Inscrito na OAB número. Então, olha só, com o escritório profissional, com o escritório, com o endereço, na rua, cidade, estado, inscrito na OAB, membro da sociedade de advogados. Eu preciso colocar, né? O seu advogado é membro de uma sociedade de advogados. E a frase, onde recebe intimações. Você já viu em peça civil escrito assim, onde recebe intimações e notificações? É muito usual a gente ler isso nas peças cíveis. Porém, é um erro técnico grande. Porque na esfera civil, o advogado não recebe notificação. O advogado recebe apenas intimação. E a FGV, nesse ponto, ela pega bem pesado.
O examinando que escrever, onde recebe notificações, tem um baita de um desconto de nota. Então, a gente tem que lembrar que, tecnicamente, na esfera civil, advogado não recebe notificação, advogado recebe apenas intimações. Então, a gente vai pôr essa frase, onde recebe intimações. Essa é uma frase, inclusive, que eu nunca vou me esquecer, porque foi a frase que eu esqueci na prova da OAB, quando eu fiz. Estava lá escrito, onde recebe intimações no gabarito, sabe? Que eu esqueci de escrever. E não pode pôr notificações. Onde recebe intimações. Fundamento legal. Nos termos do artigo 106.1 e artigo 77.5 do CPC. Artigo 106.1 e 77.5 do CPC. Posso colocar CPC abreviado? Posso. Não tem problema nenhum colocar CPC abreviado. O artigo 106.1 diz que o advogado, quando atua em causa própria, deve indicar o endereço onde recebe intimações. O artigo 77, inciso 5º, diz que o advogado, não atuando em causa própria, advogado em juízo, deve indicar o endereço onde recebe intimações. É obrigação do advogado indicar o endereço onde recebe intimações. Por isso a gente põe o endereço. Por isso, a gente escreve a frase onde recebe intimações, porque nós estamos cumprindo o requisito do Código de Processo Civil. E pecando pelo excesso, porque o 106.1 eu só uso se eu estiver divulgando em causa própria. Né? Mas sabe o que a gente quer aqui no curso? Que você não pare para pensar esse tipo de coisa. Vai, põe o 106.1, 77.5 e vai, toca o barco. A gente não quer que você perca tempo pensando em coisa que não precisa, entendeu? Porque você já vai ter bastante coisa para pensar durante a prova. No que não precisa, você vai no automático. Essa é a ideia. Você vai no automático no que não precisa. Então, a gente peca pelo excesso, porque você não tem que pensar. Ele está divulgando em causa própria? Não está? Porque daí, se não é um artigo, se não é outro? Não, põe os dois e pronto. Você vai pontuar. Então, olha só. Por meio do seu advogado, com o escritório na rua Cidade Estado CEP, inscrito na OAB, membro da Sociedade de Advogados, onde recebe intimações, artigo 77.5 e 106.1 do CPC. São todas as informações que eu preciso para qualificar o advogado. Eu encerro com procuração anexa. Nós sabemos que o CPC exige que o advogado em juízo ele deve atuar juntando sua procuração. Excepcionalmente, é até possível pedir a prazo para a juntada da procuração, né? Mas lá na prova da OAB, salvo se o enunciado me mostrar que a pessoa não tem procuração, é uma situação urgente e não dá tempo de pegar uma procuração, se a OAB não me falou nada disso, o que eu vou pôr? Procuração anexa. Entenderam a ideia? Para eu pedir prazo de juntada de procuração, é o enunciado me dando indicativos que o advogado não tem procuração. Teve uma peça na FGV só que a gente teve que pedir juntada de procuração, mas que eu vou falar para vocês lá para frente. Tá? O automático vai ser procuração anexa. Pode falar. Ela perguntou assim, membro da sociedade de advogados seria o quê? Vocês vão ver com o professor Paulo que existe uma regra no Código de Processo sobre possibilidade de contagem de prazos em dobro. E o requisito é que, além das partes terem advogados diferentes, as partes litisconsortes, os advogados têm que ser de escritórios diferentes. Então, na verdade, o CPC exigir que a gente indique o membro da sociedade de advogados já é para mostrar se no futuro, com outro litisconsorte, vai ter prazo em dobro ou não. Tá? Mas, claro, é só a justificativa, a gente memoriza que é assim e toca o barco, né? Mas o professor Paulo vai falar sobre isso com vocês, nos prazos em dobro. Então, essa qualificação integral do advogado. Todas as informações que a gente precisa escrever. Então, olha só. Por meio do seu advogado, com o escritório na rua Cidade Estado, inscrito na OAB, membro da Sociedade de Advogados, onde recebe intimações, artigo 106.1 e 77.5 do CPC, procuração anexa. Essas são 7 informações que a gente precisa escrever na qualificação do advogado, para pontuar na qualificação do advogado. Tudo fazendo de acordo com o que a FGV deseja.
nome do autor, vem respeitosamente por intermédio do seu advogado. Estou continuando. Com fundamento. Também chamado de confulcro. É a chamada fundamentação legal da peça processual. Aqui a lei e a FGV exigem artigos de processo. Artigos processuais que embasam a peça. Artigos processuais que embasam a peça. Durante o curso, nós iremos estudar, por exemplo, quando se tratar de consignação em pagamento, a gente vai citar os artigos que trabalham a ação de consignação em pagamento, que é o artigo 539 a 549, uma coisa assim, do CPC. Aqui, o que você precisa saber agora, que é a nossa técnica de redação. Aqui são os artigos de processo, que fundamentam a peça processual. Posso colocar artigos do direito material também? Pode. Que embasam a peça? Pode. Se eventualmente tiver uma súmula que prevê o cabimento daquela ação, que nós vamos estudar, tem súmulas que prevêem cabimento de ação. Aí eu posso colocar aqui também? Pode. Artigos processuais, mas que nós iremos treinar durante o curso. Com fundamento no artigo. É isso que você precisa saber agora. Fundamentação legal da peça. Pelo procedimento. Eu tenho que apontar o procedimento da demanda. Como assim procedimento? Hoje, antes de vir para a aula, eu fui no site da FGV para ver a distribuição de pontos, né? Eu não trouxe anotado aqui, se não me falha a memória, na última prova de civil, o nome da peça valia 0,4, o nome da peça, reintegração de posse, valia 0,4, que a gente vai falar agora, e o procedimento acho que valia mais 0,4, se a minha cabeça não está falhando. Valia muito o procedimento, muito. Vejam como a gente tem que aprender a peticionar como a FGV quer, né? Quando é que você ia saber na sua vida que o procedimento era importante, né? E é importante sim, por aspectos processuais que agora nem cabe dizer. Por enquanto, você só precisa saber o quê? Que o procedimento é importante. Procedimento. Nós iremos estudar. O artigo 318 do CPC diz o seguinte. Diz que as ações do processo de conhecimento podem ter dois tipos de procedimento. Procedimento comum e o procedimento especial, também chamado de procedimentos especiais. Eu preciso indicar na prova da FGV se a ação que eu estou promovendo seguirá o procedimento comum ou será uma ação do procedimento especial. No curso você vai saber. E acreditem, é super fácil. Já no meu encontro com vocês, no segundo encontro, eu já vou mostrar para vocês como que eu identifico o procedimento. Mas, por hora, eu já vou esclarecer o que significa a palavra procedimento. Toda ação civil promovida pelo advogado, ela começa com petição inicial. E ela vai se desenvolver, caminhar, até chegar à sentença. Da sentença na esfera civil caberá apelação. Recurso de apelação. Propõe a demanda por meio de uma petição inicial, o processo caminha até chegar na sentença. Qual é o procedimento? O que significa procedimento? A palavra procedimento pode ser traduzida como caminho. Como assim? Existe o caminho comum e o caminho especial. Da petição inicial até a sentença, existe o caminho comum e existe o caminho especial. Dando um exemplo, se a gente combinar agora, sair aqui do curso jurídico e para o Teatro Guaíra, existem vários caminhos, né? Local de partida, curso jurídico. Local de destino, Teatro Guaíra. E existem vários caminhos, o mais perto, o mais longe. No processo civil, local de início, petição inicial. Destino, sentença. Caminhos, comum e o especial. Entendemos a ideia?
Procedimento. É o caminho que a demanda vai levar. E o que é peculiar no processo civil? Que os procedimentos, eles são chamados, na verdade, de procedimentos especiais. Porque cada ação de procedimento especial tem o seu próprio caminho. Por isso é no plural. Procedimentos especiais. Então, olha só. Para você fechar e você ver que você entendeu o que significa a palavra procedimento. Você encontra na porta do fórum um advogado conhecido e ele fala assim: eu ajuizei uma ação pelo procedimento comum. Vai vir à sua cabeça. Começa com petição inicial, se destina a sentença. E o caminho? O caminho é o comum. Como é que é o caminho comum? Pode ser que tenha audiência de conciliação e mediação. Não obtido acordo, o próximo passo é contestação. Depois da contestação, impugnação à contestação, que é a chamada réplica. Depois disso, a possibilidade de pedir a produção das provas. Vai caminhando até chegar à sentença. É isso que ele te falou. Que a ação que ele promoveu vai seguir esse caminho, procedimento comum. Mas e se ele falar que ele ajuizou uma ação de consignação e pagamento, que é do procedimento especial? A ação de consignação e pagamento começa com petição inicial e se destina à sentença. E qual é o caminho? Especial. Diferente do comum. É bem por isso o nome, porque é diferente do comum. É tão especial que a ação de consignação e pagamento tem o seu próprio caminho. A ação de reintegração de posse é do procedimento especial, que tem o caminho dela. Por isso, especiais. Porque cada ação tem o seu próprio caminho. A ação de consignação e pagamento não tem audiência de conciliação e mediação? Não tem. Já mudou o caminho, né? Proposta, ação de consignação e pagamento, o próximo passo é a consignação, o depósito. Depois disso, citação do réu para que ele levante a quantia ou conteste. Cadê a audiência de mediação e conciliação? Não tem. Está vendo que o caminho já é diferente? Procedimento é caminho. Tem como, de forma super fácil, saber o procedimento. Já na próxima aula você vai saber o procedimento. Eu preciso mostrar para a FGV, para pontuar, qual é o procedimento daquela demanda. Então, eu venho com o fundamento no artigo pelo procedimento, propor, já que é uma ação, propor. E vai vir o nome da ação. No escritório, a gente costuma destacar o nome da ação, né? A gente pula a linha, pula espaço, destaca o nome da ação, depois pula o espaço para colocar o réu, não é assim? Lá na FGV não tem espaço, lembra? Eu tenho que começar e terminar uma peça em 150 linhas. Eu não vou pular. Daí o nome da ação, eu posso pôr em letra de forma? Pode, não tem problema nenhum. Posso continuar escrevendo cursivo? Pode, não tem problema nenhum. Professora, e se eu fizer assim? Até já te dou a palavra. E se eu tiver feito assim? A gente vai aprender que propor é ação, interpor é recurso, tá? Mas imagina que na prova você vai propor uma ação e você escreve assim, interpor. Aí você fala, não, interpor eu uso para recurso. Se eu faço errado, o que eu faço na prova da OAB? Quando eu faço errado, o edital que me manda, tá? Manda fazer isso. Eu escrevo assim, ó. Faço um risco no meio. O que você não pode fazer é rabiscos. Corretivo, de jeito nenhum. Errei, eu faço um risco. Detalhe. Já aconteceu com uma aluna nossa aprovada. Ela estava tão nervosa que ela errava o endereçamento. Eu juro para vocês que eu não sei o que ela errava. Ela me contou lá no jantar dos aprovados. Ela errava o endereçamento. E aí o que ela fez? Ela riscava. Daí ela começava de novo. Ela riscava. Na terceira vez que ela conseguiu. Tem problema? Não. Nenhum problema, tá? Então, se eu quiser riscar 2 linhas inteiras, eu posso? Posso. Só que eu tenho que fazer um risco apenas, entenderam? Eu não posso fazer... Não posso colocar x. Já teve um aluno nosso de segunda fase que fez assim, ó, colocou um monte de x lá, advogado, OAB, 0 na prova dele. Identificação. Então, você não vai pôr isso aqui, tá? Vai fazer só um risco. O edital agora começou a mostrar que poderá até admitir esse tipo de coisa. Mas a gente vai ser mais tradicional, a gente não faz isso, a gente só faz um risco. Dúvida? Ela perguntou, de procuração anexa, eu já continuaria aqui com fundamento? Sim. Eu só fui para cá para visualizar mais fácil para vocês, tá?
Mas aqui, gente, eu estou fazendo um corpo único aqui. Lembrem, economizando linha, economizando espaço. É um corpo único. Propor, aí o nome da ação, que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar um monte de ação, um monte mesmo. E aí eu continuo, pus o nome da ação. Por exemplo, ação de alimentos. Gente, na prova da OAB, já caiu 3 vezes ação de alimentos. 3 vezes. Pela FGV. Uma das vezes, uma mulher grávida chega no seu escritório e diz que o pai está se recusando a ajudar ela a custear o pré-natal e que ela está passando por dificuldades financeiras. Dá para pedir o quê para o pai? Alimentos gravídicos. Vou estudar com a professora Fernanda, tem até uma lei específica sobre alimentos gravídicos. Mas vamos lá, uma peça fácil de identificar, né? Uma mulher grávida quer que o pai ajude no custeio do pré-natal, no custeio antes do nascimento do bebê. Alimentos gravídicos, né? Outra vez, um pai idoso não tinha seu sustento, precisava de uma ajuda financeira do filho. Um filho pode ter que ser obrigado a pagar alimentos para o pai? Sim. Alimentos de idoso. Última vez que caiu, 25º exame de ordem, reaplicação Porto Alegre. Acho que é isso, Porto Alegre. Qual foi a peça? Uma menina, filha de uma mãe lá, e ela com, acho que 8 anos, mais ou menos, precisa de alimentos. O pai faleceu, os avós todos falecidos também, e só a avó paterna, que tem boa condição financeira. A mãe recebe um salário mínimo por mês que mal dá para pagar as despesas mensais. O que eu posso pedir para a avó paterna? Alimentos também. São chamados alimentos avoengos, dos avós, né? Vocês lembram disso com a professora Fernanda? Então, funciona assim, né? A criança vai pedir alimentos para os pais. Mas na falta de um deles, posso pedir para o avô? Posso. Olha o que a OAB me disse. O nome dela é Luísa, o nome da menina. Luísa, seu pai faleceu, sua mãe ganha um salário mínimo que mal dá para pagar as custas mensais, não tem outros avós, todos morreram antes dela nascer, e tem a avó paterna, que tem uma boa condição financeira. Essa mãe chega no seu escritório. Dá para ajuizar o quê? Uma ação de alimentos, a filha, né, que promove a ação de alimentos, representada pela mãe, né, gente, porque ela é absolutamente incapaz, acho que ela tinha 8 anos, no enunciado. Ela, autora da ação, a menina, representada pela mãe, solicitando em face da ré, a avó paterna, alimentos. 3 vezes alimentos. E lembrem que alimentos, então, os avós só respondem quando os pais não respondem. Lembram disso? É o caráter subsidiário, né? Avós só respondem se os pais não puderem. Como o pai já era falecido e ela era a única avó viva, ela responde. 3 vezes alimentos. Aí eu vou colocar aqui, propor ação de alimentos. E detalhe, gente, lei de alimentos, né? Existe a lei de alimentos. E a gente se baseia na lei de alimentos. Com fundamento no artigo, pelo procedimento, propor ação em face de. Aí agora vai vir o nome e sobrenome do réu. E a qualificação do réu. E eu faço a qualificação do réu do mesmo jeito que eu faço a qualificação do autor. Eu só não vou escrever aqui no quadro, tá? Mas é a mesma qualificação, que significa nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Um endereço onde mora e o outro endereço eletrônico. A OAB não vai me dar a informação, eu ponho sempre 3 pontinhos. E eu encerro pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Essa daqui é a parte inicial da minha peça. Se fosse lá no escritório, seria a primeira folha da minha petição inicial. Teria o endereçamento, nome, qualificação, a fundamentação legal da peça, procedimento, nome da ação, réu, e encerraria pelas ações de fato e de direito a seguir expostas. Na FGV eu vou usar uma folha toda para isso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Estou espremendo, gente, estou espremendo espaço o tempo todo, porque eu não posso perder espaço à toa, não posso. Está tudo ali, compactado. Pode, repito, colocar o nome da ação em letra de forma, não tem problema nenhum. E a gente vai, inclusive, treinar quais são os nomes de ação e do jeito que a gente vai escrever. Essa é a minha parte introdutória. Mesmo que eu não tenha, eu coloco todos. Sim. Tudo. Eu coloco tudo. Uhum. Lembrem que eu falei a vocês. Nome da ação, pontuou, se eu não estou enganada, 04 na última prova da OAB. E o procedimento, se não foi 04, foi 03. Na última prova da OAB, 26º exame de ordem. Agora, pare e pense. Nós temos uma meta na FGV, 6 pontos. Não é verdade? Claro que a ideia é que a gente passe lá esbanjando nota, né? Nós todos os dias iremos trabalhar para passar esbanjando nota. Para que você chegue lá no jantar dos aprovados, como é comum, e chegue e fale, tirei 4,9 na peça, que vale 5, né? Tirei 4,9, tirei 4,8. Já tivemos um aluno que passou com uma peça e uma questão que deu tempo de responder. Mas é porque ele foi muito bem na peça e muito bem na questão. Claro que a gente não quer fazer isso de novo, né? A gente quer responder todas as 4 questões e fazer a peça, mas enfim, né? Você vai gabaritar a peça. A peça vale 5. E a nossa nota mínima de aprovação é 6. Tá? Então, olha só. Nosso objetivo é, no mínimo, 6. Para e pensa, gente. Vamos lá pela nota máxima? 0,4 mais 0,4, 0,8. 9, 10, 1 e 1. 1,5. 1,9. De uma peça que vale 5. É muita coisa. É muita coisa. E aí eu digo a vocês, dá para perder ponto nisso aqui? Não dá para perder ponto nisso. Aí é querer morrer mesmo, né? É igual aquela aluna que esqueceu do valor da causa. Isso é outra coisa que você vai falar, puxa, eu não posso perder ponto nisso, né? Não dá para perder ponto, gente. E, gente, cada 0,1 vale? A prova da OAB admite arredondamento de nota? Já teve reprovado com 5,9? Já. Nosso amigo ali, ó. Como é seu nome? Marlon? Marco. Marco tirou 5,96. Nossa. 5,96. Meu Deus. É pior do que tirar 1, né? Né? Tirei 1 na prova da B, tudo bem. Tirei 5,96, não. Realmente é de doer na alma, né? Uma das questões respondida correta para o artigo não considerado. Fizemos um recurso aqui para a Carol, não considerado. E os outros 2 que fizeram um recurso junto, ganharam. Olha só, além da injustiça de correção, e sim, tem muita injustiça de correção, nem via recurso eles corrigem as injustiças. É impressionante. Há um histórico de arbitrariedades nessa prova aplicada pela FGV, impressionante. É a mesma coisa o critério para anular ou não anular a questão na primeira fase. São totalmente arbitrários. Tem motivo para anular, não anulam. Às vezes nem tem motivo para anular e anulam. Sabe aquele negócio de que o Poder Judiciário não pode entrar nessa esfera, né? De discutir esse tipo de critério num concurso, porque a OAB é um concurso? Aí a FGV comete essas atrocidades, essas injustiças. Realmente é de doer. No curso passado, a gente teve uma aluna que tirou 5,9. Ela não tinha feito a segunda fase com a gente. Eu conheci ela quando ela estava na repescagem que veio para nós, né? Mas também, o dia que ela falou 5,9, me marcou, igual o Marco agora me marcou também. São experiências assim que são traumatizantes, não só para o examinando,
Mas para nós todos, né? É horrível esse tipo de coisa, né? Enfim, nós temos que nos dedicar a cada 01. Por quê? Porque a gente também vai estar nervoso, lembra? E que a gente pode não dar tudo o que a gente sabe na hora da prova, até por causa do relógio correndo rápido. Então, a gente não pode perder ponto à toa. Não pode perder. É inconcebível você não ganhar todos os pontos aqui. É inconcebível. Você não pode ir para a prova e perder ponto nisso. Deixa para perder ponto no que era difícil. Deixa para perder ponto naquela matéria que você não entende direito, sei lá. Mas não nisso aqui, gente. Aqui não dá, não. Aqui você tem que gabaritar. Então, olha só. Nós não vamos perder ponto à toa. Sabe aquela frase? Você se mixa por pouco? Nós vamos responder o quê? Sim, eu me mixo por pouco. Não é assim? Cada 01 tem que ser valioso para nós. Cada 01. E aqui, a gente não pode perder ponto. Não pode. Então, olha só. Essa parte inicial, que pode me garantir muitos pontos na FGV, dependendo dos critérios da distribuição de pontos, mas eu posso conseguir até 2 pontos numa parte introdutória como essa. Eu não vou perder ponto. Nós vamos abrir para o intervalo, mas antes da gente efetivamente abrir para o intervalo, vamos começar a nos habituar com a estrutura de endereçamento, qualificação de partes advogados da prova da FGV. O endereçamento vai ser sempre como? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil da comarca D. Se for vara de família, vai ser como? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara de família da comarca D. Vou fazer o nome e qualificação da parte. Vai ser como? Nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Agora estou mentalizando, tá vendo? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 2 endereços. Porque um endereço é onde mora, o outro é o endereço eletrônico. Está escrito no artigo 319? Está. Mas se eu sei de cabeça, e é normal saber de cabeça, eu não precisarei consultar o 319. Lembrem que dentro de Estado Civil, também o 319, o CPC exige para mim referência à união estável. A informação que estará no enunciado, aí eu ponho fulano em união estável com Beltrana, enfim, ou com Beltrano, né? Essa é, então, a qualificação do autor. Vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência. E agora vem a qualificação do advogado. Por intermédio de seu advogado, com o escritório na Rua Cidade Estado, inscrito na OAB número, membro da Sociedade de Advogados, onde recebe intimações. Artigo 106.1 e 77.5 do CPC, procuração anexa. Detalhe que pode ocorrer. Se eu inverter a ordem, tem problema? De jeito nenhum. Não tem problema nenhum inverter a ordem, tá? Não tem problema, não se preocupe com isso. Agora, é natural que você memorize de um jeito e acabe escrevendo sempre do mesmo jeito, mas não tem problema mudar a ordem. Com o fundamento no artigo, a chamada fundamentação legal da peça, pelo procedimento, que vai ser o quê? Comum ou especial. Propor, já que é uma ação, então eu vou propor o nome da ação em face de. Vem o nome e qualificação do réu, daquela qualificação exata do jeito que eu escrevi do autor. Eu encerro pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Estamos começando a nos assimilar? Está começando a fluir a nossa petição inicial? Ela perguntou, não vai endereço eletrônico do advogado? Não precisa. Ah, mas se por acaso no OAB eu nervoso eu colocar, né? Tem problema? Não. Mesmo no processo eletrônico, não precisa colocar o e-mail, porque o advogado ele é um sistema diferente, né? Mas não precisa. Mas, de novo, se coloquei o endereço eletrônico do advogado, tem problema? Não tem problema. A ideia, gente, olha só que interessante que eu quero já trazer para vocês, a gente já vai para o intervalo. Vocês vão começar, nas correções aqui, vocês vão começar a ver o gabarito. É o quesito e a pontuação. Quesito que você deveria ter escrito e a pontuação. Somando dá 5 pontos.
Sabe o que significa? Se você escrever alguma coisa que não está no gabarito, você não vai perder ponto. No máximo, você não vai pontuar. Vocês entenderam a ideia? Porque o examinando, ele está vendo se você escreveu para pontuar. E se você escrever alguma coisa que não está escrito ali? Ele deixa passar, ele só não vai dar ponto. Por isso o nosso lema é pecar pelo excesso. Porque se a gente escrever a mais, não tem problema. Ah, mas se você escrever errado, muito errado, aí pode perder ponto. Pode perder ponto. Mas você precisa se empenhar, sabe, para perder ponto. Você precisa escrever uma coisa muito errada mesmo. E claro que durante o curso a gente vai te explicar. Mas é basicamente quando você erra, por exemplo, nessa prova de reintegração de posse, que foi a última, teve uma aluna nossa que escreveu o procedimento comum. Ali, na reintegração de posse, não dá para errar o procedimento. Porque nós vamos estudar em sala, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aí ela perdeu bastante ponto. Né? Mas, enfim, para você perder ponto é quando é um erro muito sério mesmo. No máximo é não pontuar. Ó, a pergunta dela também é bem interessante. Erros de português, pontuação, eles costumam tirar nota? Na verdade, não. Antigamente, o quesito da OAB tinha lá raciocínio jurídico, legibilidade, se a prova era legível, tinha lá português, tinha um quesito e tinha uma pontuação específica. Não tem mais, os gabaritos não têm demonstrado isso. Mas, por exemplo, legibilidade continua sendo exigida na prova? Sim. Por quê? Se a sua prova não for legível, o examinador não vai entender o que escreveu e vai dar 0, né? Aí você recorre dizendo, FGV, eu escrevi o que o gabarito exigia e não foi pontuado. A resposta do recurso vai ser, não dá para ler isso aí. Legibilidade é exigido? É. Agora, tem alguma coisa mais específica no edital sobre português e tal? Não. Ah, se eu já vi aluno perder ponto em português. Não, não vi. Agora, de novo, não pode ser algo muito escrachado, né? Escrachado é que eu também nunca vi nossos examinandos escrever algo muito escrachado errado. Mas, enfim, a princípio não é para perder ponto, pelo menos porque não tem quesito específico na prova. Tá? Então, geralmente esse recado para os meninos, né? Vocês que têm a letra feia. Mas geralmente é para os meninos, mas tem muita menina com letra feia, né? Agora essa ainda vou ter que comprar um caderno de caligrafia, talvez, né? Mas tem que cuidar sim com a letra feia, tá, gente? A banca nossa que corrige prova, quando tem uma letra feia, ela fala: cuidado com a letra. A nossa banca avisando, fique preocupado. Tem que cuidar da letra mesmo, tá? Gente, a gente já fecha o nosso bloco agora, a gente já volta, tá?